Bora, galera, vamos lá. Professor de Física, Wellington Júnior, estou na área. EXP Resolve. Temos aqui uma questão, Enem 2020, primeira aplicação. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da. Nesse caso aqui, galera, nós temos uma situação que envolve a chamada lei de Newman-Faraday, onde nós temos uma chamada, vou colocar aqui, FEM induzida, tá? Temos aqui uma chamada FEM induzida. Esse valor, ele é proporcional ao fluxo de campo magnético, E o que é esse fluxo de campo magnético? Vejam, eu coloquei aqui uma espira, deixa eu botar uma coisinha diferente aqui. Eu coloquei aqui uma espira, e por essa espira, que tem uma certa área, que eu vou chamar de A, notem, eu tenho aqui linhas de indução magnética. Está aqui, Aqui eu tenho o que a gente chama de linhas de indução magnética. Ok? Cada linha dessa aqui, é uma linha de indução. Quando eu junto várias linhas, nós temos o chamado campo magnético, ok? Quando eu verifico a quantidade de linhas de indução que conseguem passar por dentro dessa espira, por dentro dessa área, isso corresponde ao que a gente chama de fluxo magnético, tá? O fluxo magnético corresponde ao módulo do campo magnético em relação à área em que esse fluxo de campo, essas linhas de indução passarão, ok? Vezes o cosseno do ângulo entre a espira, o plano da espira e as linhas de indução. Bacana? Fiquem ligados a isso, tá? Isso aqui é importante para a gente. Além disso, essa FEM induzida, ela é inversamente proporcional ao tempo. Bacana? Com base nisso, vamos para cá. Vamos analisar item por item aqui o que acontece. Vou repetir aqui o que a gente está pedindo. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta no aumento do ou da. Aí vem letra A. Intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade do eixo de rotação do gerador. O gerador faz com que essa espira aqui, ela se rotacione, ok? Rotacionando, vejam que eu vou estar variando em relação ao campo magnético essa área aqui, Eu vou estar aumentando e diminuindo a área com que as linhas de indução passam por essa espira. Então, variando essa área, eu vou variar o fluxo magnético aqui também, beleza? Mas eu tenho um problema nessa letra A. Quando a questão diz, intervalo, aumento, do intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, notem, vejam que essa FEM induzida aqui, e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, se eu estou aumentando a diferença de potencial, eu automaticamente vou diminuir, Eu vou diminuir o tempo e não aumentar o tempo, como fala aqui, Então, essa letra A, ela está errada, beleza? Se eu estou aumentando o módulo da diferença de potencial, eu vou diminuir o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo. Vamos para a letra B agora. Letra B diz,
fluxo magnético através das bobinas, vai ter um aumento, né, do fluxo magnético através das bobinas, olha só, por meio de um aumento em sua área interna, exposta ao campo magnético aplicado. Vejam, o que foi que eu falei sobre essa rotação aqui da espira? Ó, eu vou variar, né, essa área, eu vou variar esse espaço, ó, que o campo magnético vai poder atravessar a espira, ok? E isso vai gerar um fluxo magnético variável, né? Horas eu vou ter um aumento da quantidade de linhas de indução que passam por essa espira, horas eu vou ter uma diminuição. Ó, se eu imaginar que minha mão aqui é uma espira, quanto mais eu consigo ver, você aí consegue ver a palma da minha mão, eu tenho mais linhas de indução penetrando essa região, correto? Eu tenho um aumento do fluxo magnético, fluxo do campo magnético. Se no momento eu estiver vendo minha mão assim, ó, você estiver vendo minha mão aqui, eu tenho uma menor área, ó, eu não vou ter fluxo magnético, ó, notem, porque eu não vou ter linhas de indução passando pela espira, ok? Então tenho, ó, aumento, diminuição do fluxo magnético. Bacana? É por isso que quando a questão diz aqui, ó, aumento do fluxo magnético através das bobinas, isso deixa a letra B errada também. Beleza? Continuando. O aumento do módulo da diferença de potencial da fé induzida, ela resulta um aumento da intensidade do campo magnético, no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Vejam, agora eu quero falar sobre esse valor aqui, ó, campo magnético. Tranquilo? Se eu passar esse campo magnético para o outro lado da igualdade, eu vou perceber que fluxo de campo magnético ou campo magnético, né, e área da espira, se eu passar esse B para cá, ó, o campo magnético para cá dividindo, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, por isso, ó, quando a letra C diz aqui, aumento da intensidade do campo magnético, assim como acontece com a área, quando eu estou rotacionando a espira, eu tenho também um campo magnético variável, né? A quantidade de linhas de indução que passam pela espira é variável em relação à rotação dessa espira, ok? Então, essa letra C aqui, ó, está errada também. Horas eu vou ter um aumento e horas eu vou ter uma diminuição dessa intensidade, ok? Vamos para a letra D agora. Aumento do módulo da diferença de potencial resulta do aumento do ou da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Isso está correto, pessoal, porque veja, quando eu aumento aqui, ó, a velocidade angular dessa espira, eu estou medindo com isso a rapidez com que o fluxo varia entre as bobinas. Vejam, quanto mais rápido, eu tenho uma maior variação, ok? Quanto mais devagar, vejam que, ó, eu tenho uma quantidade menos variável, ó, de linhas de indução passando pela espira, ok? Então, essa questão, a resposta é letra D de dado, tá? Continuando, letra E para acabar aqui essa discussão, resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Vejam, ó, esse termo aqui, aumento na espessura dos terminais, isso dá a lembrar, dá a entender sobre o termo seção transversal. Bacana? Ou seja, nós estamos falando aqui sobre a segunda lei de Ohm. Tranquilo? E o que é que diz a segunda lei de Ohm? Eu tenho que a resistência do material, né, ela é proporcional à sua resistividade, né, que depende do material de que é feito esse resistor, vezes o comprimento desse resistor em relação à área de seção transversal desse resistor. Se eu tenho um fio aqui, por exemplo, ó, vejam, essa areazinha aqui por onde os elétrons vão passar, né, esse fluxo de elétrons, ó,
Isso é o que eu chamo de área de seção transversal. Ok? Vejam. E aí, analise comigo. Quando eu estou aumentando a resistência, né, ó, aumento da resistência, notem, isso implica o quê? Uma diminuição da área, ok? Ó, resistência e área de seção transversal, ok? São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, se a resistência aqui, ó, está aumentando por meio de um aumento na espessura dos terminais, ó, isso está errado, ok? Deveria ser aqui uma diminuição, confirmando então resposta à letra D de dado. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.